Olá, eu me chamo Mayara de Moraes Alves, sou acadêmica do curso de Agronomia aqui do IFCampus Ariquemes e venho através desse vídeo falar um pouquinho sobre uma das principais doenças dos cafezais do nosso estado, que é a mancha eolada, através do programa Fito no Campo, desenvolvido pelo docente Luciano Venturoso, juntamente com o Departamento de Extensão da nossa instituição. Vamos falar então um pouquinho sobre a doença mancha eolada no hospedeiro café. Essa doença é causada por uma bactéria chamada Pseudomonas syringae patovargacae. Essa bactéria aí, ela pode sobreviver tanto no hospedeiro vivo como em restos culturais. São algumas condições favoráveis para o desenvolvimento dessa doença. Temperatura menos, em torno de 18 a 25 graus Celsius, umidade elevada, vento constantes, e ela é mais comum em período chuvoso. Por que vento constantes? Porque esses ventos, eles podem acabar acarretando no ferimento da planta, através aí da queda das folhas, do fruto e até mesmo a quebra dos ramos. Isso daí é uma grande porta de entrada para as bactérias. Os sintomas dessa doença podem ocorrer tanto na fase de viveiro como na fase de campo. Eles são mais comuns nas folhas e nos ramos. Nas folhas, nós temos lesões que podem variar aí da coloração marrom parda a marrom escura. Essas lesões possuem formato e tamanho variável e apresentam aí um halo amarelo. Essas lesões, elas, de acordo com o desenvolvimento da doença, elas podem acabar se coalescendo, né, se juntando e formando aí uma grande lesão necrosada nessas folhas. Existe uma outra doença também muito comum no nosso estado, que é a cercosporiose. Vou trazer aqui algumas características para a gente conseguir diferenciar essas duas, porque dependendo do grau de desenvolvimento dessas duas doenças, existe uma grande dificuldade de diferenciar, por causa que elas apresentam lesões bem parecidas. A primeira diferença é que a cercosporiose ela é causada por um fungo e a nossa mancha eolada é por bactéria. Além disso, algumas características nos sintomas nas folhas são que o halo amarelo da mancha eolada ela é bem mais destacado, o que se diferencia do halo amarelo na cercosporiose, que é menor. Além disso, na cercosporiose, nós temos a formação do centro do olho, que é aí esse pontinho de coloração que pode variar de cinza a branco, bem característico mesmo. Essa doença também pode ser chamada aí de mancha do olho pardo. Nessa foto especificamente, é fácil a gente diferenciar, porque a cercosporiose está aí num grau mais avançado do que a mancha eolada. Porém, essa cercosporiose ela também pode apresentar aí uma coloração de pardo a marrom escuro. Então, dependendo aí do grau dessas doenças, é difícil se diferenciar no campo. Então, trouxe esses detalhes caso o produtor esteja com dúvida. Se o produtor ainda estiver com dúvida em relação à diferença dessas duas doenças, ele pode pegar essa folha e olhar as lesões contra a luz. As doenças causadas por bactéria em geral, nesse caso que a gente está falando da mancha eolada, essa lesão vai aparecer uma transparência, vai apresentar uma transparência. Dessa forma, se a lesão apresentar uma transparência, o produtor aí vai ter uma maior confiabilidade que essa doença é causada por uma bactéria, no caso seria a mancha eolada. Outra forma de diferenciar, como eu já citei anteriormente, a mancha eolada, além das folhas, ela ataca principalmente aí os ramos. Já a cercosporiose, além das folhas, ela ataca os grãos. Então, é uma das formas de se diferenciar também. A mancha eolada, ela ataca o ramo por quê? Porque essa bactéria, ela age de forma sistêmica, então ela penetra aí anda por todo o organismo da planta. Então, ela sai das folhas e começa a atacar os ramos dessa planta, até a morte total da planta. Então, é muito comum se encontrar aí a seca dos ponteiros, principalmente nos viveiros. As imagens que eu trouxe da mancha areolada é da doença que ocorreu no viveiro lá na nossa propriedade. E a cercosporiose também ocorreu na nossa propriedade, só que foi nas plantas na fase de campo já. O manejo dessa doença se dá aí através de medidas preventivas. Eu separei em duas partes, o viveiro e o campo. No viveiro, se pode fazer aí a fiscalização dessas mudas. Se encontrar essas mudas com sintoma, fazer aí a eliminação dessas mudas e fazer a pulverização com fungicida à base de cobre nas demais mudas que não apresentaram sintoma. No campo, no momento do plantio, sempre utilizar mudas sadias, não só para essa doença, mas para todas as doenças, e de viveiros certificados. Escolher também um local de plantio aí
preferência que não tenha no seu histórico o caso dessa doença. Se recomenda também se realizar a pulverização periodicamente com fungicida à base de cobre, podendo ser óxido cuproso ou hidróxido de cobre, podendo ser associado ou não a alguns antibióticos, como, por exemplo, aí, a caçugamicina. Recomenda fazer essa aplicação aí, principalmente nos períodos chuvosos, que é onde se tem a maior incidência da doença, e após a colheita. Por que após a colheita? Porque através do processo de colheita, a gente acaba deixando vários ferimentos na planta, através da retirada ali dos grãos, das folhas, em alguns casos pode até ocorrer aí a quebra dos ramos. Então, acaba deixando a planta com vários ferimentos, e isso daí é uma grande porta de entrada, como eu citei no início, para essa bactéria. Então, a gente passa esses fungicidas aí à base de cobre para evitar que a bactéria penetre nas plantas. De maneira geral, era isso que eu tinha para falar sobre essa doença. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Eu deixei aqui o primeiro e-mail do programa Fito no Campo e o segundo e-mail é meu pessoal. Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Desde já, eu agradeço a atenção de vocês e desejo um bom curso.